Sejam bem-vindos de volta ao Clube do Livro DSM-5TR. É um prazer tê-los aqui novamente e vamos aí para a reta final do nosso estudo do DSM-5TR, hoje falando sobre os transtornos neurocognitivos e, na sequência, o capítulo sobre os transtornos da personalidade, que nós vamos dividir em 3 para facilitar o estudo. Então, quero agradecer a presença de todos que verão aí depois a gravação, né? E vamos estudar sobre este capítulo que traz ali um conjunto de transtornos que tem uma característica em comum, né? Nós sempre começamos as aulas estudando qual a característica essencial daquele capítulo, daqueles transtornos, para que possamos compreender o critério que uniu estes diagnósticos nesta mesma descrição de capítulo. No caso dos transtornos neurocognitivos, a primeira compreensão que nós precisamos ter é de que, claro, tratam-se de casos onde o déficit cognitivo é central, né? Então, existe uma primazia ali do déficit cognitivo. É claro que se nós formos avaliar os outros transtornos mentais, de uma forma geral, a maioria deles, podem apresentar déficits cognitivos. No caso dos transtornos neurocognitivos, a função cognitiva, né, se apresentará com um déficit de forma primária, ok? Essa é a primeira característica. A segunda característica é que este déficit acontecerá, se manifestará a partir de um nível de funcionamento já alcançado anteriormente, né? Então, o paciente desenvolve ali a sua função cognitiva e passa, então, a apresentar um déficit, um decréscimo das suas funções cognitivas, ok? Então, diferente, por exemplo, dos transtornos do neurodesenvolvimento, onde desde o início do desenvolvimento nós podemos observar as manifestações sintomáticas, aqui nos transtornos neurocognitivos é diferente. Nós temos um nível de funcionamento e a partir deste nível alcançado anteriormente começa a apresentar-se então os déficits, certo? E como estão organizados os diagnósticos neste capítulo? Vamos pensar em duas grandes divisões. A primeira vai falar sobre o quadro do delirium, tá? E este é um quadro importante que nós venhamos a conhecer, inclusive para não nos confundirmos com a alteração do pensamento, que é chamada delírio, tá? Então, são quadros diferentes e hoje vocês vão conhecer aqui o delirium. É importante que tenhamos esta clareza na divisão aí dos quadros, tá? Na forma que cada um se manifesta. Então, aqui o delirium e o segundo grupo são dos transtornos neurocognitivos que no capítulo vão se distinguir entre maiores e leves, né? A depender ali da disfuncionalidade, né, da gravidade da manifestação sintomática, ele vai se dividir entre maiores e leves, a depender da avaliação dos domínios neurocognitivos, ok? Então, nós vamos verificar isso também, qual é essa composição. Tanto nos transtornos neurocognitivos maiores quanto no leves, nós teremos os subtipos, certo? Então, veja, vai montar assim, né? Nós podemos ter transtorno neurocognitivo maior com subtipos ali descritos abaixo, né? Devido a... E também transtornos neurocognitivos leves devido a essas especificações aqui embaixo, ok? Então, nós vamos compreender ali quais são os critérios para definir um transtorno cognitivo maior, normalmente com um impacto disfuncional, né, na funcionalidade do paciente maior, e o transtorno neurcognitivo leve, certo?
Começando então pelo quadro do delirium, ok? Precisamos compreender que o delirium ele parte de uma perturbação da atenção e consciência. Primeiro tenham essas duas funções aqui em mente, certo? Então a atenção, capacidade reduzida para direcionar, focalizar, manter e mudar a atenção, e também da consciência. Este quadro, ele pode se desenvolver em um período breve de tempo, certo? Então, você pode observar pacientes que manifestam quadro de delírio que, às vezes, em um dia estavam ali com seu funcionamento cognitivo inalterado, normalmente dentro do padrão deles, e de um dia para o outro, de uma noite para a outra, podem apresentar essa mudança, né? Então, ela pode oscilar, inclusive, a gravidade do quadro dentro de um curto período de tempo, como ao longo de um dia, por exemplo, tá? Então, o delírio tem essa característica em relação à sua manifestação de uma forma mais abrupta, né? Num período breve de tempo, ok? Terceira característica pode acontecer, né, então, como um critério, a perturbação adicional na cognição. Então, além da atenção e da consciência, nós podemos ter perturbações adicionais em outras funções, como, por exemplo, déficit de memória, desorientação, né? Então, aqui a desorientação em termos de tempo e de espaço é bastante comum, né? Você observar o paciente que já não sabe onde ele está, tem uma confusão em termos de tempo, qual data, se é manhã, tarde, noite, qual ano, né? Então, é bem característica essa desorientação. Perturbações também na linguagem, muitas vezes, capacidade visoespacial ou percepção também, ok? Então, além da perturbação da atenção e da consciência, nós podemos ter perturbação adicional na cognição em outras funções, como essas que eu acabei de descrever também. No critério D, é especificado que essas perturbações não são mais bem explicadas por outro transtorno neurocognitivo pré-existente, certo? E, por último, precisa também ficar evidenciado que há evidências ali na história ou ao exame físico, achados laboratoriais, de que essa perturbação, então esse quadro, né, ali de alteração da cognição do paciente, é consequência direta, né, de uma alteração fisiológica advindo de outra condição médica, ou seja, vai ter uma condição médica clínica de base, que nós já vamos verificar quais são as mais frequentes, e, em consequência disso, o quadro de delírio se manifesta, se apresenta, certo? Então, condição médica, intoxicação ou abstinência de substância, né? Então, a gente precisa observar essa correlação entre esses quadros com a manifestação do delírio, ok? Especificadores relacionados à duração, então agudo, poucas horas ou poucos dias, e persistente, ali com semanas ou meses. A atividade psicomotora também pode ser especificada, porque nós vamos ter aqueles pacientes que vão apresentar um aumento da sua condição, da sua agitação, agitação psicomotora, por exemplo, do humor, né? Uma recusa em cooperar com a equipe, uma resistência. E pacientes também, ou mesmo paciente por vezes, né, podem oscilar para a manifestação hipoativa, né? Aí com uma lentificação, uma letargia que pode, por exemplo, ser observada em pacientes que passam cochilando, né? Com aquela impressão de cochilo, né? Um estado de estupor ali, até mesmo durante o dia, quebrando totalmente o ciclo, né, de sono, vigília, é bem característico isso também, né? E no nível misto de atividade, como eu falei, um mesmo paciente pode apresentar essa perturbação
Então, ele tem um nível normal de atividade, mesmo que apresente a perturbação da atenção e da percepção, e inclui ainda pacientes cujo nível de atividade oscila rapidamente, tá? Então, no nível misto, o paciente pode oscilar ali o seu nível de atividade entre hiperativo ou hipoativo, né? Caracterizando essa condição mista ali também, certo? Nos subtipos, nós vamos ali especificar se o delírio vem por intoxicação por substância, por abstinência, induzido por medicamento ou ainda devido a outra condição médica e a outro especificador subtipo aqui, devido a múltiplas etiologias. Lembrando que sempre esse quadro estará relacionado, né, a um desses critérios aí anteriores, uma condição médica, uma intoxicação por uso de substância ou abstinência também, ou induzido por medicamento. Fatores que podem predispor o paciente, né, representar condições de maior risco para o desenvolvimento do delírio. Então, nós vemos principalmente, né, em pacientes idosos, especialmente acima de 75 anos. Eles podem, né, ter apresentado, então, como um fator predisponente, antecedente de uma síndrome demencial, carga cumulativa das doenças crônico-degenerativas, né, então apresentar um quadro clínico crônico-degenerativo anterior a isso, que acaba deixando o paciente mais predisposto, presença de déficits sensoriais e também o etilismo. Nós sabemos que é muito característico, né, até mesmo na condição de abstinência, o paciente apresentar as manifestações sintomáticas do delírio. Tá? Então, observando esses fatores aqui predisponentes, é bastante observável, né, frequente de ser observado, idosos, por exemplo, que por alguma condição clínica, alguma condição médica, acabam sendo, por exemplo, hospitalizados e, ao longo dessa internação, podem apresentar sintomas do delírio, né? Ou idosos que não foram internados, mas em casa estão em tratamento de alguma condição crônica e, eventualmente, podem apresentar esses sintomas também. Então, da nossa parte, é muito importante conhecermos esses quadros, né, dos transtornos neurocognitivos, porque eles podem compor, né, a manifestação sintomática dos nossos pacientes. Nem sempre o paciente com manifestação de delírio vai buscar um psicólogo diretamente para um tratamento, né? Talvez nós não sejamos os profissionais a ser primeiramente buscado por eles, mas é importante, claro, nós termos conhecimento para que não sejamos negligentes, né, no reconhecimento de possíveis sintomas quando tratamos, por exemplo, idosos com relação a outras demandas, né, e aí isso pode fazer parte ali da manifestação sintomática e nós precisamos saber reconhecer e orientar o paciente até para buscar o tratamento adequado, ok? Claro, para aqueles psicólogos que trabalham num ambiente, por exemplo, hospitalar ou em alguma instituição que tenha mais contato com pacientes idosos, ou ou psicólogos que tenham o trabalho mais focado na parte de neuropsicologia, de reabilitação neuropsicológica também, certamente terão mais contato com pacientes no perfil dos transtornos neurocognitivos e dentre eles o do delirium também, né? Fatores precipitantes, então desencadeadores. A gente tinha falado aqui dos predisponentes, né, que deixam o paciente com maior risco. E os desencadeadores podem ser quadros infecciosos, quadros de desidratação. Então, veja, são quadros relativamente comuns, né, numa condição de saúde fragilizada de acontecer. Distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios metabólicos, hipoperfusão ou hipóxia, né?
Medicações sedativas ou anticolinérgicas. Deixa eu aumentar aqui a letra. Aí, agora não vou me atrapalhar. Dor sem controle adequado, obstipação, imobilidade e dispositivos que podem causar restrição ali do paciente, como sondas, catéteres, contenção física, etc. Então, vejo que muitas dessas condições, como eu falei, podem acontecer no ambiente hospitalar também, ou com aqueles pacientes que têm um quadro crônico, né? E que certamente estão ali expostos a esses quadros. Situações que devem levantar suspeitas de delírio. Então, esse aqui é interessante nós termos conhecimento, né? Primeiro, períodos de confusão. Então, pode ter falas ali de coisas sem sentido, e como nós vimos ali, de uma forma abrupta, né? Breve ali a manifestação. Às vezes, num dia não estava se portando dessa forma, né? Verbalizando, manifestando essa confusão, e ali começa a ter essa mudança na fala do paciente. Segundo ponto, desorientação, como eu mencionei anteriormente, tanto em relação ao tempo quanto ao espaço. Agitação, ficando mais resistente aos cuidados, não aceitando curativos, medicamentos, enfim. Por outro lado, alguns pacientes podem manifestar da forma hipoativa, então com sonolência excessiva. Esse aqui é bem característico, uma desorganização do ciclo sono-vigília. Pode ficar mais acordado, com uma insônia, uma dificuldade ali durante a noite e sonolento durante o dia. Pode acontecer também alucinações, né? Então, ver objetos inexistentes, bichos. Já vi vários pacientes com aquela sensação, né, de bichinho na pele, assim. Ou pessoas que já faleceram, né, ou até mesmo situações ali que envolvem essas pessoas que já faleceram. Alteração do comportamento, então excessivamente irritado, ansioso ou eufórico, né? Você percebe uma mudança no padrão deste paciente. Então, a combinação dessas situações com aqueles fatores ali predisponente e precipitante certamente devem servir de alerta para os profissionais que prestam cuidado a esses pacientes, né? Quero citar aqui para vocês também duas escalas que podem auxiliar no rastreio dos quadros de delírio, né? A primeira delas é a escala CAN, que é um instrumento validado, né, confiável, e nós podemos ajudar a equipe, inclusive, quando trabalhamos num ambiente multiprofissional, a detectar estes quadros de delírio. Essa escala, ela é inclusive bastante indicada, uma versão dela específica para pacientes até mesmo em unidade de terapia intensiva, né, para fazer esse monitoramento também dos sintomas que podem indicar quadro de delírio. Isso contribui muito para diminuir a morbidade, a mortalidade também associadas ao diagnóstico clínico do delírio. E a segunda escala que eu quero aqui trazer de sugestão para vocês é o mini exame do estado mental, que pode tanto servir aí de apoio, né, para rastreio de quadros agudos, de confusão mental, mas ele tem aí principal indicação até mesmo para quadros de estados confusionais, né, mais crônicos. Então, até para rastreio de quadros demenciais, né, ele é bastante utilizado aí também. Ele vai abordar questões referentes à memória recente, memória imediata, orientação temporal e espacial, atenção, cálculo, linguagem, como afasia, praxia e habilidade construcional também, tá? Lembrando que o mini exame do estado mental é diferente do exame, né, das funções psíquicas que nós fazemos ali na avaliação do nosso paciente, no consultório, a cada atendimento, né, quando nós vamos descrever a manifestação das funções psíquicas que o paciente apresenta naquele momento da consulta, né? Não é sinônimo
Então, eu não preciso utilizar esta escala aqui para fazer a descrição do exame do estado mental do meu paciente, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é o mini exame do estado mental, uma escala para rastreio de quadros demenciais, confusionais, e a outra é o exame do estado mental, onde nós fazemos por meio principalmente da observação clínica, uma descrição de como as funções psíquicas do paciente se apresentam naquele momento ali que nós estamos em contato com o paciente. Ok. Como nós podemos intervir, né, ou auxiliar ali os familiares, a equipe, enfim, a prevenir esses quadros de delírio? Existem algumas medidas que são ambientais, ou seja, nós podemos modificar o ambiente a fim de evitar, né, de contribuir para que o paciente não desenvolva esse quadro. Partindo então do pressuposto, né, que uma das principais manifestações sintomáticas é a desorganização do ciclo sono-vigília, nós precisamos verificar no ambiente que esse paciente está se existem medidas que favoreçam, né, a organização ali do sono e do despertar, do período que o paciente passa desperto ali, vigil, durante o dia. Então, por exemplo, durante o dia é importante manter um ambiente bem iluminado, com acesso à luz, de preferência natural, né? Isso ajuda a percepção do paciente em relação ao permanecer desperto. Também é importante, pensando aqui, né, pessoal, às vezes pacientes que ficam longos períodos internados, ou até mesmo em casa, mas acamados, ou por vezes mais isolados, né? Manter acessível um calendário, por exemplo, né, ou algo que indique os dias, as datas ali daquele momento. Isso é bem interessante, bem importante. Isso pode também ser tema, né, de conversas. Que dia é hoje? A senhora sabe que dia é hoje? Hoje é dia tal, aniversário da fulana e tal. Sempre na intenção de ajudar, né, na participação do tempo passando, né, da percepção do tempo passando ali. Um relógio também pode ser mantido ali numa posição fácil, de fácil visualização, principalmente aqueles pacientes que acabam ficando sonolentos. Então, não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes você tem alguns períodos de sono durante o dia e perde a noção, né? Você acorda, você não sabe se está de noite, se está de dia, se já virou o dia, se está na hora de você levantar ou se já está na hora de deitar de novo, né? Quanto mais pacientes que passam muito tempo, né, nessa condição aí. Presença de objetos pessoais, né, pensando numa condição de internação, o que puder estimular, né, a sensação de pertencimento àquele ambiente, né, de referências pessoais ali. Então, o que puder compartilhar, né, ali de objetos pessoais como travesseiros, porta-retratos, se é do contexto do paciente, imagens religiosas, rádio, livro, enfim, tudo aquilo que for possível, que o ambiente permitir, né, de trazer referências pessoais para esse paciente. E durante a noite, aí sim, ações para favorecer o sono, né, deste ambiente. O nível de ruído deve ser reduzido ao mínimo possível, observando principalmente questão de conversas, de alarme, de movimentação de objetos, né? Observar a temperatura também, precisa ser uma temperatura agradável ali. Eu vejo, por exemplo, em relação à rotina da noite, né? Às vezes alguns acompanhantes, alguns familiares insistem, por exemplo, deixar a televisão ligada ou agora, né, o celular também o tempo todo ali ativado. Então, tentar, né? A gente sabe que não é fácil você estar acompanhando ali algum familiar, ser acompanhante de alguém nessa condição de cuidado, mas o que for possível, né, tomar de providências para ajudar é sempre muito bem-vindo, tá? Outras medidas podem ser estimuladas junto ao acompanhante, ao familiar.
Então, nós podemos orientar, por vezes, né, quando for oportuno, que o familiar, o acompanhante tenha a clareza, né, consciência de algumas orientações. A primeira delas é sobre a própria presença deste acompanhante, né, o quanto é importante e relevante ter alguém como referência que represente, né, um vínculo de afinidade, um vínculo afetivo para aquele paciente. Segunda orientação é a estimulação cognitiva que esse próprio acompanhante pode realizar com o paciente por meio de ações simples, como a própria conversa, trazer, né, fatos que estão acontecendo na família, no contexto, o que aconteceu com as crianças da família, enfim, pessoas que são significativas ali para aquele paciente, além de outras atividades que possam estimular o paciente, como palavras cruzadas, jogos de tabuleiro, sendo do gosto do paciente, né, que seja de fato estimulante, prazeroso, ouvir música, conversar sobre momentos agradáveis, ver álbuns de fotografia, enfim. Então, o acompanhante ter uma postura ativa, né, de estímulo é bem importante também. Terceiro ponto é organizar isso, né, com a família e com a equipe para trazer outras pessoas que sejam também importantes ali para aquele paciente, né, que o paciente goste de conversar, goste de contar, que se sinta estimulado também. Isso favorece, né, a estimulação e também a socialização deste paciente, lembrando, claro, manter o bom senso ali, né, de cada ambiente. A gente não vai fazer nenhum alvoroço, né, em ambientes hospitalares ou de internação, enfim. Tem que ter a adequação aí, né? E, por último, também, observar a necessidade deste paciente em relação aos estímulos compensatórios, né, de alguma necessidade que o paciente tenha. Então, se ele utilizar óculos, manter o paciente utilizando óculos sempre que necessário, aparelhos auditivos, né, tudo isso precisa ser estimulado o uso para aproximar o paciente da condição da normalidade ali, né, dessas funções que ele exercia antes ali do período da internação também, tá? Pensando ainda na rotina do paciente, como o familiar pode ajudar, o familiar, por passar mais tempo ali com o paciente, pode monitorar melhor, né, as sonecas, esse período de sonolência excessiva que pode se manifestar durante o dia. Então, a estimulação que nós comentamos anteriormente vai ter até mesmo essa função de manter o paciente vigil ao longo do dia, tentando regularizar o ciclo sono-vigília deste paciente. E, claro, se o paciente estiver ali muito cansado, bastante debilitado, não deixar prolongar muito esse período de sono, mantendo ali em torno de 30 minutos, né? E aí, novamente, estimular o paciente a permanecer vigil, tá? E quando for de fato a hora de dormir, também o familiar estar orientado a tomar as providências necessárias para que esse ambiente seja de fato ali relaxante, propício para o descanso, como as ações que nós falamos em relação ao ruído, à temperatura, à luminosidade, ao horário, né? As conversas, as movimentações, enfim, tudo isso precisa ser ajustado, tá? Outras abordagens, e aqui a gente falando de não farmacológicas, né? Pensando no campo de atuação aí que o psicólogo pode intervir em algum momento. Nós podemos ajudar o paciente a serem estimulados em relação a intervenções de reorientação. Fica bastante evidente, né, a desorientação temporal e espacial desses pacientes, e se a cada intervenção, né, forem estimuladas essas referências, né, o paciente pode, então, por exemplo, ser relembrado. Então, mesmo ali naquele estado confusional, o paciente, ainda que questione, né, ele precisa ser relembrado, ser orientado sobre, por exemplo, onde ele está, o nome do hospital, quem visitou,
o nome das pessoas da equipe, por exemplo, que dia que é hoje, se tem a previsão de alta, se tem algo relevante que aconteceu naquele dia, né, como nós comentamos. Então, essas referências de reorientação são muito importantes de serem implementadas. Além disso, existem algumas técnicas, algumas formas de comunicação que podem aprimorar esta relação com o paciente. Primeira delas é observar quando o paciente emite as suas preocupações, né? Então, podem ter preocupações tanto irreais, nós sabemos que esse estado confusional e até mesmo a manifestação ali de alterações, né, do delírio, alterações do pensamento, como o delírio, alterações da senso-percepção, como as alucinações, os pacientes podem ficar bastante preocupados em relação a esses conteúdos mais confusos, né? Então, ali não é o momento de confrontar, de querer corrigir aquela percepção ali do paciente, mas primeiramente valorizar a preocupação, né? Olha, sei que a senhora está preocupada com isso, né? A senhora me falou sobre esse tema, mas fique tranquila, a gente vai tentar ajudar a senhora, vamos falar com fulano, vamos, né? Então, assim, acolher aquela preocupação e demonstrar, incitar a esperança, né, em alguma providência que pode vir a ser tomada, para que o paciente se sinta validado na sua angústia ali também, né, e tranquilo ao ponto de saber que alguém tomará alguma providência em relação àquilo. Outro ponto, considerando, claro, o contexto, a cultura, o nível, né, de afetividade, de intimidade, buscar manter contato visual sempre que possível, toque sempre que possível, né? Isso reforça ali a questão do vínculo, né, da familiaridade do paciente com aquela pessoa que está junto. Isso costuma ser bem importante também, né? E além do que eu disse em relação a evitar o confronto nos estados confusionais desse paciente, além do confronto, evitar também uma postura de ironia, de ridicularização, quando o paciente manifestar, por vezes, algum discurso sem sentido, algum contexto ali que esteja preocupando e que de fato seja irreal, né? Certa vez eu acompanhei o caso de uma paciente quando eu trabalhava em hospital, que ela estava muito, muito agitada, né? Então ela já tinha alguns dias de internação, até então não tinha manifestado o quadro de delírio, e de um dia para o outro ela se manifestou ali muito, muito agitada, porque a enfermeira, né? Então ela tomou ali a figura da enfermeira, ali ela estava se queixando que estava tendo um caso com o marido dela, né? Então ela não deixava a pessoa da equipe se aproximar, ela tinha ali. Só que ela era viúva já, né? Então ela não tinha mais o marido e ainda assim ela trouxe toda uma agitação e um discurso confuso ali em relação a isso, né? Então foi necessário ali orientar os familiares, inclusive, porque de fato ela vinha com um outro quadro, né? Ela tinha ali uma outra condição e amanheceu com esse estado confusional bastante exacerbado, né? Com essa agitação importante. E os familiares acabaram ficando bastante assustados. Toda a equipe pôde prestar um suporte, então, ali para essa família e, claro, tomar as medidas cabíveis, né, para tratamento do quadro da paciente. Então, esse ponto, né, de orientar o familiar para evitar esse tipo de confronto, de ironia, né, mas trazer o paciente para assuntos mais agradáveis, né? Então, propor algum tipo de solução, de validação e aí transitar para alguma temática que seja mais agradável, tranquilizadora para esse paciente. São medidas que costumam ser bastante eficazes também, tá? Então, aqui falamos deste quadro de delírio, né, que por vezes é de desconhecimento de muitos psicólogos, exatamente porque nem sempre faz parte da rotina no consultório, né, ambulatorial ali, mas nós precisamos conhecer sim, para
como eu disse, né, não sermos negligentes caso algum contexto venha requerer este conhecimento, tá? Segundo grupo de transtornos que estão especificados neste capítulo, como eu falei, é o do transtorno neurocognitivo maior e o transtorno cognitivo leve. E aí eles têm os seus ali devido a determinada condição, né? Os seus subtipos ali também. Então, aqui eu quero diferenciar com vocês quando o transtorno neurocognitivo é considerado maior e quando ele é considerado leve, tá? No transtorno cognitivo maior, nós vamos observar que as evidências do declínio cognitivo, ela é importante, ou seja, ela tem ali uma relevância comparado com o funcionamento anterior do paciente. Isso é importante observar em diferentes domínios cognitivos, então em um ou mais domínios cognitivos. Pode ser na atenção, função executiva, aprendizagem, memória, linguagem, perceptomotor, cognição social, né? Então, o declínio cognitivo é importante com base em, primeiro, preocupação do indivíduo, né? Então, pode partir essa percepção do próprio indivíduo em relação ao seu declínio. Pode ser também de um informante com conhecimento ou do clínico, né? Do profissional ali que observou de que há um declínio significativo na função cognitiva. Então, tem um estranhamento em relação a esse desempenho cognitivo, né? Porque isso mostra justamente uma mudança do padrão anterior, né? E o segundo ponto é o prejuízo substancial, veja esse termo, né? Substancial no desempenho cognitivo e de preferência documentado ali por testagem neuropsicológica. Então, é importante esse encaminhamento aí para que a investigação clínica seja de fato quantificada. A gente precisa entender quanto existe de declínio cognitivo, e essa avaliação quantitativa ela não é meramente observável apenas clinicamente, ela pode ser testada também, né, como um complemento. Aqui fala inclusive de preferência, documentada também, tá? Outro ponto importante é que os déficits interferem na independência em atividades da vida diária. Então, a autonomia do paciente para fazer ações cotidianas vai precisar ali de assistência, de suporte, né? Então, por exemplo, para pagar contas, para controlar medicamentos, né? O paciente vai ter um prejuízo nessa funcionalidade, nesta autonomia. É importante observar também que esse déficit não ocorre exclusivamente no contexto do delírio. Como nós vimos, a manifestação do delírio ela tende a ser ali mais limitada no tempo, né? Ela pode ser aguda ou persistente, mas ela tende a ser limitada no tempo. No transtorno cognitivo, aqui no caso maior, a gente precisa observar que esses déficits não acontecem num contexto de delírio e também não são mais bem explicados por outro transtorno mental, como, por exemplo, transtorno depressivo maior ou esquizofrenia, ok? Então, aqui, o transtorno neurocognitivo maior é caracterizado por esta relevância, por esta manifestação substancial do prejuízo do paciente também e do declínio cognitivo, tá? Já no transtorno neurocognitivo leve, vejam que as evidências do declínio cognitivo é pequeno, né? No maior, a descrição era evidências de delírio cognitivo importante. Aqui já é pequeno, né? A partir do nível anterior. Também pode ser observado por meio da preocupação do próprio paciente, ou do informante, ou de um clínico, né? Mas o paciente vai apresentar o prejuízo pequeno no desempenho cognitivo. E também pode ser aí preferencialmente documentado por testagem neuropsicológica padronizada.
E o funcionamento, né? Então, veja, os déficits não interferem na capacidade de ser independente nas atividades cotidianas. Então, eu chamo a atenção aqui de vocês que a avaliação da autonomia do paciente para as atividades cotidianas é um fator importantíssimo. Então, nós podemos nos valer, né? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a escala da atividade da vida diária, né? Que também é chamada como escala de CATS aí. Então, a escala da atividade da vida diária, ela vai justamente buscar verificar a forma como esse idoso realiza as atividades básicas do dia a dia, tanto relacionados ao autocuidado, né, pequenas providências na sua casa, ações ali também cotidianas da vida. Nessa escala, 6 itens são avaliados: do banho, do do vestir-se, do uso do vaso sanitário, transferências, né, a paciente ir de um lugar para o outro, levantar-se da cama e sentar-se, deitar-se, né, também. A questão da continência, né, das suas necessidades fisiológicas ali, e a alimentação, tá? Então, vai verificar estes 6 itens, o quão independente o paciente, no caso, geralmente idoso, está, né? A condição dele de realização dessas atividades. A aplicação desse instrumento é feita em 2 momentos. No primeiro, as perguntas são feitas ao idoso diretamente, então qual é a percepção que ele tem da realização dessas atividades, e no segundo momento, do acompanhante, né? Então, uma outra pessoa que observa essa autonomia e a evolução, né, o declínio aí da autonomia deste paciente. Este procedimento é feito porque há casos em que a percepção do paciente sobre si mesmo está alterada. E isso é importante. Por isso é importante que outra pessoa também valide, né, a percepção sobre a autonomia deste paciente. Certo? Então, eu quis trazer para vocês aqui tanto a descrição dos quadros que compõem esse capítulo sobre os transtornos neurocognitivos e sugestões aí de escalas que podem servir como métodos complementares para rastreio, né, verificação diagnóstica desses quadros também. Sabemos que o tratamento dos transtornos neurocognitivos, eles partem aí de uma ação que envolve outros profissionais, né, principalmente com enfoque ali ao suporte da condição médica deste paciente, mas nós, como psicólogos, precisamos conhecer esses quadros, saber principalmente das medidas, né, que nos cabem, principalmente na orientação desses familiares, desses pacientes, quando o nosso trabalho aí tiver acesso, né, a pacientes com esses quadros também, ok? Então é isso, quero agradecer a presença de todos aí em mais um capítulo do Clube do Livro do DSM-5-TR, estamos chegando na reta final. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!